Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Teia Cósmica. Eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Hoje eu tô com uma pessoa super especial, como sempre, graças a Deus, graças a Jah, graças a todos os deuses e deusas, cada dia trazendo mais pessoas especiais aqui para trazer conteúdo relevante para vocês hoje. Ela, Silvia Sena, ela que é terapeuta do Axé. Gente, vai ser muito legal, muita contribuição no programa hoje. Ela que é candomblessista, mestre em comunicação social, estudante das medicinas mentais e emocionais, ela que vem lá do Zona Leste de São Paulo, ela que tem todo um trabalho social também, trabalha com ONGs, ela vai falar sobre a jornada dela espiritual e também das militâncias dentro da espiritualidade. Silvia, seja muito, muito, muito bem-vinda! Muito obrigada, Deva. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui nesse espaço. Honra que também nossa. É um espaço sagrado, né? Um espaço de bate-papo, um espaço de conhecimento e autoconhecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Obrigada a você também por contribuir, assim, de disponibilizar seu tempo, poder vir aqui contar a sua história, a sua jornada. Tenho certeza que foi uma jornada cheia de desafios e muitas bênçãos. Eu quero que você comece contando Axé, contar a sua história dentro do Axé. Dentro dessa questão do candomblé, eu estava até comentando com você que é uma linha que eu não conheço muito, que nem você falou, a gente estava falando aqui nos bastidores, é uma cultura, uma religião um pouco fechada, não sei se é fechada é o nome certo, mas que a gente estava falando um pouquinho, né? Mas tem os segredos. Que tem essa questão toda. Eu conheço a Umbanda, que ela tem os ritos abertos, né? Que tem essa questão toda. Então eu queria que você explicasse como que funciona essa questão do candomblé. Eu sei que tem muitos mitos, não, porque o candomblé é coisa do mal, enfim, porque tem os cortes, enfim. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que você sentir explicar. Bom, para começo de conversa, a Umbanda também tem raiz africana. Sim. E a Umbanda também tem cortes. Sim. Muita gente fala que não, ignora, tem aí a máscara de uma branca, mas a Umbanda ela é negra, as raízes são banto. Então, ela também tem iniciação e tem pouca coisa diferente do candomblé, na verdade. E o candomblé já prega mais, de fato, essa questão mais familiar, né, muito parecido com as culturas africanas, das pessoas viverem em comunidades, viverem em quilombos, enquanto famílias mesmo, e que os conhecimentos é passado de pai para filho, de mãe para filha. Toda uma cultura quanto aos cortes, quanto às ervas, quanto à intimidade com os orixás, que são as suas divindades. Outra coisa, você falou que essa questão dos orixás, uma diferença também que tem na Umbanda e no candomblé é que na Umbanda, assim, me corrija se estiver errado, mas uma vez me explicaram assim, que eu achei que ficou bem didática, que na Umbanda se incorpora mortos, né, ancestrais, pessoas que já tiveram encarnadas. E no candomblé, tecnicamente, não, que são os orixás, que são para quem vocês tecnicamente... Mas os orixás viveram na Terra, eles também são. Eles também foram pessoas encarnadas? Sim. Ou eles são só seres? Só não, pode dizer, né? Eles são divindades que não tiveram a vivência humana. Alguns deles têm umas diferenças que são os irumolés, os orixás da criação. Então, assim, Oxalá não teve vida na Terra, mas Ogum teve vida na Terra, Oxóssi teve vida na Terra, Yansan, Oxum teve vida na Terra. Eles se divinizaram. Mas existiu a dinastia de Ogum na Terra. Existiu a cidade de Queto e que Oxóssi foi rei. E essas pessoas, elas são reverenciadas. Eles fizeram tanto feitos que eles se divinizaram, né? E aí, quando a gente fala das entidades de Umbanda, que na verdade não é de Umbanda, nem de Candomblé, nem de ninguém, é da orixalidade, da espiritualidade. Quando a gente fala, por exemplo, de um caboclo, esse caboclo, ele está na linhagem da sua família.
é alguém da sua linhagem ancestral familiar de 200, 300, 400 anos atrás, mas é seu, está na sua linha. Então, não tem essa de entidades de esquerda, entidades de direita. Exu também trabalha na luz, né? Eles têm uma proximidade tão grande das sensações humanas que as pessoas acabam confundindo. Mas também é um espírito de luz espiritualizado. Senão não teria essa força divina no corpo de outra pessoa. Sem aquelas, né? Sem levantar polêmica, mas já polêmica, como fala? Enfim. Polemizando, isso, gratidão. Mas eu queria que você me explicasse, porque você falou essa questão da Umbanda branca, negra, de ter corte, essas coisas. E parece que, não sei, é o que eu sinto, que eu também sou da Umbanda desde lá, meus 15 anos, e realmente naquela época se falava-se mais de cortes dentro de sacrifício dentro da Umbanda. Recentemente, mais atual, eu não vejo mais tantos tipos, principalmente em trabalhos abertos, né? E hoje tem sim a Quimbanda, que eu vejo da sensação que eu tive, que assim, que a galera que quer trabalhar com Exu e Pombagira foi tudo pra Quimbanda e criou-se mais uma, não sei se criou-se, eu não sei, uma linhagem para quem quer cultuar, quem quer trabalhar dentro dessa linha, como se tivesse realmente, e assim, ficado cada vez mais branco, vamos colocar assim, a Umbanda, branco que eu falo assim, tipo, mais socialmente, politicamente aceita, né, para aquela questão assim, social mesmo, política, vamos colocar assim. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão, porque é algo que começou desde lá de trás também, não sei, uns 20 anos atrás, então eu fico um pouco confusa assim, com esses movimentos. O que existe, na verdade, é um projeto de apagamento da cultura preta, né? A Umbanda, ela sempre foi preta, ela nasceu desde os quilombos, desde as senzalas, na verdade. Essa prática, tudo que é de roda, tudo que é circular, é da cultura preta. O samba de roda, a umbigada, a reizada de Minas e todas as matrizes africanas aqui dentro, a capoeira dentro do Brasil. A Umbanda existiu lá na década de 70, se não me engano, uma briga grande entre o Tata Tancredo, que foi um sacerdote de Candomblé Banto Angola, que defendia essa questão da Umbanda. Aliás, as oferendas no mar foi provocação dele, foi um chamado dele para a população do Rio de Janeiro para tomar as praias no final do ano com a sua religiosidade. Foi nessa época que foi criada, convocado por ele, e naquela época nem tinha internet. Nem tinha Instagram, Twitter para convocar. Era pelo jornal. E isso se estabeleceu enquanto cultura aqui no país. E aí, nessa época, tinha essa briga aí entre Zélio e Tata, porque ele defendia a Umbanda, que hoje algumas casas são chamadas de Umbanda Omolocô, e prega muito parecido com o Candomblé, iniciação e os ritos e as práticas. E tem a parte que são os seguidores de Zélio, que embranqueceu a Umbanda e colocou toda uma parte aí do cristianismo, do espiritismo, do kardecismo, e vem aí uma galera branca tomando esse espaço e tentando colocar para as periferias, para as margens, as questões dos cortes das entidades de Exu e Pombagira. Exu e Pombagira moram no seu corpo. As entidades moram no seu corpo.
essa manifestação está na sua linhagem ancestral. Não é de Umbanda, não é de Candomblé, não é de Umbanda, é seu. Independente de onde você estiver, elas vão se manifestar. Eu conheço gente que era evangélica e que a entidade se manifestava dentro da igreja. Se apresentava para ela, falava com ela e ela dizia: sangue de Jesus tem poder, eu não estou te vendo. E ela falava: você está me vendo sim, não se faça de besta. E hoje essa pessoa está no Candomblé. E outra está na Umbanda. Ou seja, não é entidade de Candomblé, não é entidade de Umbanda, é sua, independente de onde você estiver. Então o que você estava falando, né? A sua ancestralidade, a sua linhagem. Exatamente. São seus ancestrais, de uma certa forma, direta ou indiretamente, Sim. que tá ali querendo trabalhar, ou querendo se manifestar, te guiar de uma certa forma, Exatamente. através da manifestação. Essa manifestação necessariamente precisa ser uma incorporação. Não. Né? Que você falou, pode ser através de um assovio, de uma Sim. conversinha, de uma intuição. Eu tô sentindo aqui, não sei o que, sabe? Aquela Exatamente. coisa, aquele sentimento que você fala, nossa, lembrei aqui, talvez. Sim. Hoje, o que tem mais crescido é das pessoas que dão ouvidos à sua espiritualidade e que essa espiritualidade faz a sua guiança. A própria entidade te fala o que você tem que fazer, como você tem que fazer. E isso não quer dizer que você é um boneco, uma marionete que está vivendo uma outra vida. Não é a sua vida, mas ninguém veio aqui a passeio. Todo mundo veio aqui fazer alguma coisa. E quando você dá espaço para a sua orixalidade, para a sua espiritualidade, de ouvir, de colocar em prática, você é guiada da melhor forma possível para cumprir o seu papel. E aí também eu não coloco assim essa questão tão grande de eu tenho uma missão. Mano, tem missão quem inventou a vacina da Covid, que é mundial. Tem missão quem teve grandes feitos mundiais. A gente tem um compromisso espiritual aí, que muitas vezes a gente até se debate, se joga no chão para não fazer. A gente tem um compromisso. E esse compromisso vai ser cumprido, querendo você ou não. Muitas vezes é coisa que é do seu gosto, da sua profissão, do seu saber. Você tem gozo de fazer aquela determinada atividade, aquele determinado trabalho. As terapeutas, por exemplo, é um trabalho assim, né? É do gosto da pessoa tentar entender a cabeça do outro, tirar a pessoa do ponto A para o ponto B. Isso sim é um trabalho, um compromisso espiritual também de fazer o outro crescer. Mas fazer o outro crescer não necessariamente é anular você. Então é isso que as culturas africanas pregam, né? Você vai também ter o seu direito de viver bem, de ter uma qualidade de vida, de gozar dos prazeres da vida, de gozar das riquezas dessa terra, sem deixar de cumprir o seu compromisso com a justiça social, com o outro. Mas não necessariamente você precisa viver em estado de miserabilidade porque você está ajudando o outro, porque você está fazendo um trabalho social. Você também tem direito de gozar de uma boa vida. Isso é muito importante você trazer também, porque tem muito essa crença de que a espiritualidade tem que ser de graça. Para você trabalhar com a espiritualidade, e quando eu falo de espiritualidade, até o trabalho social que a gente estava comentando, né? São várias vertentes, várias formas, mas também precisa do dinheiro, ele precisa estar ali envolvido, porque ele tem muito valor também. É diferente quando a gente escolhe trabalhar em ajudar o próximo, não significa que as nossas necessidades não tem mais necessidade. Como a gente continua tendo a nossa necessidade, mas a gente escolhe que o nosso serviço, nossa contribuição seja além
do nosso umbigo, vamos colocar assim, que a nossa necessidade não está acima do outro, tá ali, a gente precisa só equilibrar, né? Eu vejo muito essa questão. Eu queria que você falasse também sobre essa questão do preconceito, essa questão que a gente vê muito tacando fogo em casas, em terreiros, em situações. A gente está vindo agora, entrando na quaresma, pós-carnaval, que sempre tem muito essa questão, porque tem muitas manifestações, né, no caso, manifestações culturais, e esse carnaval, pelo pouco que eu vi, teve sempre, como sempre tem, né, mas esse ano teve bastante também, e muita gente reclamando, falando, julgando, criticando, e eu queria saber como que você lida com isso, como que você combate de uma forma assim, eu falo que o preconceito é a falta do conhecimento e do respeito, né, de você não conseguir respeitar a diversidade. Não significa que eu tenho uma outra fé, que seja católico, evangélico, seja qual for a sua linha, mas que você tenha que respeitar a diversidade, né? Então, acho que é nesse lugar. Eu já diria que é uma intolerância, e essa intolerância não é necessariamente a religião preta, porque os brancos querem tomar esse espaço e tomam esse espaço e bebem dessa fonte também. Total. A questão é o racismo contra tudo que é preto, contra o corpo preto. A questão do racismo é que algumas cabeças pequenas entendem que um corpo preto não tem direito de gozar da vida. Parece que veio aqui para carregar pedra, para trabalhar, para servir, né? Não ver como uma pessoa humana. Então, a briga do movimento preto toda é por direito à dignidade, direito de viver. Assim como você tem o direito de gozar de uma boa vida, um corpo preto também tem o direito de gozar de uma boa vida. Mas a gente vem aí de uma história de escravização de quase 400 anos, né? Mais de 300 anos, em que os pretos foram jogados para as margens da sociedade e que foram construindo essas periferias, sem direito à terra. A gente tinha lei. Imagina que no Brasil existia lei onde um corpo preto não podia ter terra no seu nome, não podia frequentar uma escola, absurdo, não podia ter dinheiro no banco. Em 1830, no Rio de Janeiro, existia uma lei onde preto não podia usar sapato. Cara, isso é tão absurdo. E se for pensar em questão de tempo cronológico, a gente está falando de 100 e poucos anos atrás. Exatamente. De 2 gerações atrás da nossa. Exatamente. Então, assim, eu fico assim, indignada quando eu ouço pessoas falando não racismo, que não existe racismo, ou que, enfim, que não vale nem a pena falar, mas que é uma briga tão assim insana, mas que se a gente não falar sobre isso, vai continuar sendo reproduzido. Sim. Porque não tem consciência da dor que é, como você falou, né? Que não é igual. Não é igual. Não é igual, não partimos do mesmo ponto. Olha, por volta de 1700, em Salvador, as mulheres pretas, candomblecistas, elas foram proibidas por lei de usar tecidos nobres, que não era para ficar parecendo com as sinhazinhas, com as mulheres brancas. Elas não podiam usar renda, elas não podiam usar seda, elas não podiam usar tecidos caros. Tinha que ser aqueles tecidos cru, de saco, de açúcar. E aí, nessa época,
as escravas de ganhos que já estavam ali abrindo seus quilombos, suas casas de candomblé, elas se revoltaram e disseram: aqui dentro do meu ilê eu sou a rainha, eu mando. Então aqui as minhas entidades vão usar os tecidos que elas quiserem. E essa vestimenta de baiana não é africana. Ela tem raiz na França. E essa perpetuação dessa vestimenta de baiana com essas rendas, com esses recheliers, é uma resposta à sociedade, é uma resistência. Essa roupa do candomblé hoje é uma roupa de resistência. É uma roupa que fala: não, eu tenho direito também de usar, eu tenho dinheiro para comprar, eu vou vestir o que for melhor. Tem um livro que é bem legal, que eu gosto bastante, que vai falar sobre a cannabis, que chama-se O Fumo Negro. E ele vai contar a história da cannabis no Brasil, enfim, desde o cânhamo, dessa questão toda cultural, mas que ele fala que começou a ser proibido. Quando que começa a ser proibido? Porque ele era usado antigamente dentro da cultura afro também, para incorporação, e aí associar, eles eram uma medicina muito utilizada para anestésicos, enfim. Aí eles associaram, quando eles proibiram, um dos motivos, enfim, associaram a cultura negra e chamaram a maconha de fumo negro. Então, assim, aí fala assim, o quanto a gente deve, em questão que até o Siddhartha, que fala bastante sobre isso, o quanto a gente tem dívida cultural com a periferia, com essa marginalização desse povo que foi tão explorado e tirado a sua expansão mesmo, expressão de cultura, tudo, foi roubado mesmo. E aí falaram, não, que eles foram, né, traz a Umbanda, né, com relação a, eles começaram a cultuar os santos, né, começaram a associar o Xóssi com os santos católicos, né, Iemanjá com Nossa Senhora, Oxum com Santa Bárbara, enfim, foram associando, nem sei se é. Mas foram associando para poder o quê? Ter o direito de cultuar, é onde foi se perdendo ou se misturando de uma certa forma a fé, né? A forma de cultuar ali a sua manifestação. Sim. O sincretismo no Brasil, eu sei que tem muitas pessoas que criticam o sincretismo, principalmente as pessoas, sacerdotes pretos, alguns criticam o sincretismo. Foi uma violência, mas eu acredito que foi também uma inteligência e uma sacada muito grande do povo preto na época de associar, e existiu uma pesquisa aí, existiu um estudo aí de comparar as características de Inhansã com as características de Santa Bárbara, de associar as características de Ogum com as características de São Jorge. Então eles foram muito inteligentes para manter o culto deles dessa forma. Agora, a partir da década de 70, quando Mãe Estela de Oxóssi, do Opofunjá, falou na ONU mundialmente, foi que teve a possibilidade de separar o calendário da religião candomblessista com o calendário da religião cristã católica. Mas a gente vê, por exemplo, na Bahia, existem missas que são completamente pretas, né? As missas da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, os ritos que se tem lá, né? Que as baianas vão vestidas de baiana, que os padres são completamente decoloniais, né? E também em Minas também tem muito dessas misturas desse sincretismo muito preto, né? Em São Paulo tem na Penha
uma missa que é, se não me engano, não vou lembrar agora, mas fala que dos santos, dos homens pretos, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas o rito religioso é preto, é completamente preto, né? Então, assim, existe um projeto de apagamento e muitas pessoas que hoje conseguiram chegar no ensino superior, que alcançaram uma graduação, um mestrado, um doutorado, estão voltando para pesquisar a sua cultura preta e com isso um resgate da sua própria ancestralidade. E aí colocar isso em sociedade, né? Total. E eu vejo isso também, é muito importante você falar sobre essa questão dos direitos, de buscar a sua cultura, buscar a sua origem e tirar essa questão do apagamento cultural do negro. E você também trabalha numa ONG, eu queria que você faça um pouquinho sobre esse seu trabalho com relação aos jovens aprendizes, né, e das formações que você falou, né, inclusive tem essa questão social, histórica que você dá para eles também. Eu tenho uma amiga, inclusive ela vai vir aqui em breve, dia 15, se não me engano, que ela dá uma mentoria para jovens negros, para eles poderem não perder as suas raízes e se identificarem como negros. Mas é lindo o trabalho dela, depois eu vou querer te apresentar, ela trabalha numa ONG também. E como é importante isso, porque eu falo isso, tem um nome específico, eu não vou saber falar, ela me orienta que, por exemplo, meu pai era negro porque ele já faleceu, mas ele não se denominava negro, porque ele veio de uma família branca, ele foi o filho bastardo da empregada, aquela coisa, né? Não se reconhece. E não se reconhece. Então, assim, você por xingar meu pai de tudo foi nome, mas não falava que ele era preto, que aí era assim, sabe aquela coisa que aí entra no racismo velado. Sim. E meu pai era extremamente racista, no sentido de preconceituoso, tipo assim, você não pode dar aquela pessoa é preta. Eu ficava olhando assim, tipo, eu ficava na minha cabeça, isso, você é de que cor, né? Mas não podia falar, senão eu apanhava. Então eu cresci meio sem entender direito esse movimento, mas sempre tive muito assim, envolvido na cultura, sendo que fui pra Umbanda, sempre gostei muito de todo esse movimento, mas já dentro da minha família já tinha essa distorção muito grande, né? Então, o quanto é importante de você reconectar com a sua história. Sim. O meu trabalho na ONG, eu tenho uma trajetória muito grande de ONGs, né? Setor, no né? terceiro setor, voluntariado, também de trabalho, já tive carteira assinada no terceiro setor, trabalhei para ONGs. Hoje eu dou aula em uma ONG desde 2012, eu parei aí na pandemia por causa do mestrado também, na verdade eu parei em 2018 e retornei o ano passado, 2024. Que é uma ONG que trabalha com jovens aprendizes da periferia. E a sua maioria são descendentes pretos, ou são descendentes pretos de famílias com pouco recurso. E a ONG tem essa sensibilidade, não é o carro-chefe deles. O carro-chefe deles é tornar esse jovem dar a formação para o mercado de trabalho, mas eles trabalham essa questão da cultura africana, da história africana, trabalha a cultura, trabalha a questão da identidade, né? Se reconhecer, porque eu conheço pessoas que se reconheceram, se viram enquanto pessoas pretas depois dos 30 anos. Exatamente, é esse o trabalho que ela desenvolve. Porque tem uma certa, acho que da mesma forma que meu pai tinha, uma vergonha de ser preto, não por ser preto, mas pela sociedade exatamente te coloca. Eu tinha uma amiga também na faculdade que eu perguntava pra ela, negra e tal, não sei o quê,
Tipo, eu perguntei pra ela se ela tinha sofrido se ela sofreu racismo, como que era pra ela, porque eu acho que ela era a única negra da sala. E eu sempre fui muito desbocada de perguntar, né? E ela falou que ela nunca tinha sofrido racismo. Eu falei assim, gente, é sério? Aí é onde que entra um outro lugar onde a pessoa normatiza certos comportamentos também e não entende aquilo como preconceito. Sim, muita gente não reconhece e aí passa uma vida velada. Como assim? E às vezes sofre porque não entende que o comportamento do outro foi racista, né? Então, assim, como que uma pessoa chega numa faixa etária aí de 20, 30, 40 anos e nunca sofreu racismo no Brasil, tendo corpo preto? Na verdade, isso é culpa do Gilberto Freire, né? Do Casagrande Senzala, de dizer que aqui se vivia numa harmonia. Dizia-se que o preto sabia o seu lugar, né? E qual é o lugar do preto? Da subalternidade. Enquanto você não causa, enquanto você não traz problemas, você é uma preta de alma branca, né? E aí você passa batido. Eu sempre fui briguenta, eu já nasci com a espada na mão, porque eu não fui pro candomblé, eu nasci no candomblé. Meu pai era babalorixá, então eu já nasci numa casa que trabalhava as questões africanas, religiosidade africana, e toda pessoa que a gente recebia tinha um corpo marginalizado, seja ele por ser preto, seja ele por ser uma mulher que na época era usada e jogada fora. Então, meu pai, a casa dos meus pais já tinham essa conotação de acolher mulher, de receber mulher e de encaminhar essa mulher, fazer com que essa mulher tivesse um trabalho, fazer com que essa mulher fosse autônoma. A minha mãe foi parteira. A minha mãe teve a honra e divina de receber pelas mãos dela 100 crianças. 100 crianças, né? E eu queria que você falasse mais um pouquinho também com esse trabalho com as mulheres. Você também tem um trabalho, você trabalha dentro das suas terapias. Se você explicasse um pouquinho mais também a abordagem, como que você atua. Mas esse trabalho com o feminino, que a gente estava falando, como que é esse trabalho na periferia, qual que é esse acolhimento, que a gente estava falando, que tem muito essa questão dos relacionamentos abusivos, da questão das violências, tanto a violência sexual quanto a violência de gênero mesmo, de não conseguir trabalho porque não tem com quem deixar os filhos, o abandono do marido, enfim, ou mãe solo mesmo, chega nem a desenvolver um relacionamento com a pessoa, mas engravida. Às vezes, a própria gestação é de origem de uma violência. Então, são muitas situações que, querendo ou não, exatamente, tem casos que a gente está até conversando bastante, que é um caso que eu atendo bastante, mulheres que foram expulsas de casa porque eram abusadas, às vezes, do padrasto, e a mãe, por falta de... Eu nem julgo essa mãe também, porque devido à situação emocional, acaba optando ou em ficar com a renda, com aquele marido, com aquele homem provedor, e acaba colocando a criança, que muitas vezes é uma criança de 15 anos, é uma criança ainda, para fora de casa. Então, muitos casos que eu atendo também têm dessa origem. Então, assim, qual que é esse trabalho que você desenvolve? Qual é a linhagem? Como que você desenvolve? Antigamente, as casas de candomblé tinham esse papel social. Eu digo antigamente porque eu cresci dentro de uma casa de candomblé e o que a gente recebia era essas demandas de meninas que foram abusadas, sejam dentro do seu corpo familiar ou enganadas com a famosa prova de amor do príncipe encantado. E aí essa mulher engravidava, ou naquela época, eu tenho 50 anos, então a gente está falando aqui de 40 anos atrás. Essa mulher era uma perdida, porque não era mais virgem, né? E aí essa mulher era botada para fora muitas vezes pelo pai, ou muitas vezes pela mãe, porque quem abusou foi o padrasto, mas a mãe,
preferia ficar com quem botava comida dentro de casa, até porque tinha muitas vezes outros filhos. E aí essas mulheres eram acolhidas onde? Nas casas de candomblé, nos institutos pretos que acolhiam essas mulheres, muitas vezes de ajudar com essa gestação e depois fazer com que essa mulher fosse trabalhar. Muitos dos terreiros na época viravam creches. Muitos terreiros, principalmente da Bahia, que é o contexto que eu nasci e que parte da minha pesquisa também, os terreiros viraram escolas para alfabetizar os filhos das mulheres que frequentavam as casas de candomblé. É a questão até, é a história do Ileaê, é a história do Opoafonjá, e que hoje o Opoafonjá é uma escola municipal dentro do terreiro, continua dentro do terreiro, mas recebe verba municipal para ser mantida essa escola. E a gente, enquanto mulher, ainda traz essas marcas no Brasil, porque a gente cresceu ouvindo histórias de príncipes, ouvindo histórias da Disney em que essa mulher vem ser salva. Sim. E aí, hoje tem mulher aí de 30, 40, 50 anos que ainda espera o seu príncipe para salvar. Essa mulher que muitas vezes já tem formação, que tem sua própria casa, que tem sua profissão, mas só se acha validada ao lado de uma figura masculina. A gente tá engatinhando, eu falo ainda, nessa desmistificação dos relacionamentos. Eu sou terapeuta de relacionamento e sexualidade, amo o que eu faço, mas tem essa desromantização do relacionamento. Essa pessoa com quem você se relaciona tem que ser uma pessoa que vai agregar no seu desenvolvimento espiritual, profissional, financeiro, não uma codependência. Exatamente. O que a gente tem assim muito é uma codependência emocional, essa questão que a gente estava falando, cultural. Ainda tem uma pessoa que veio aqui, que foi a Maria Cortez, que foi muito legal o programa dela, porque ela contou toda essa questão histórica da mulher, porque a mulher não tinha lugar na sociedade sem um homem, isso já lá atrás. Hoje, isso não é verdade, porém, a gente ainda carrega da sociedade esse pensamento ainda muito machista, né? Esse patriarcado horroroso. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho também, que você comentou lá comigo lá embaixo, nos bastidores, do centro cultural que você está querendo abrir, que está no desenvolvimento dentro do terreiro. E assim, da importância da gente manter, né, de vocês, né, manter essa cultura, passar para frente, né, manter eu queria que você falasse sobre esse projeto. Desde sempre, as casas de candomblé já fazem um trabalho que é cultural, é artístico, é profissional. A gente costuma dizer que as casas de candomblé é uma universidade. Quem quer consegue aprender a fazer as vestes, as comidas, então tem culinária, a dança, então tem movimentação artística, o canto também é uma produção artística. É artesanato, né? Artesanato. Então, eu acredito que aí de uns 15 anos para cá, eu vejo que os terreiros perderam meio que esse trabalho, sabe? Na verdade, assim, eu acho que perderam e tem alguns aqui que estão abrindo os olhos aí de 2, 3 anos agora, tá abrindo os olhos para isso, porque na década de 90, e eu fui professora de administração de projetos sociais pela Universidade Paulista durante muito tempo, que atendia a população, o entorno, e ia muitas pessoas para saber como montar projeto, escrever projeto e entrar via Lei Rouanet. Muitas
comunidades buscavam isso para criar projetos para ajudar a população no entorno. E as casas de candomblé já deveriam fazer isso. Eu defendo a ideia de que todo terreiro, seja ele de candomblé, de umbanda, seja uma ONG que pegue projetos culturais, entre em editais e tragam esses movimentos para a sua comunidade. E aí você vai ter recursos para desenvolver os projetos artísticos, culturais, profissionalizantes, e movimentar a economia criativa. Então, assim, de 2019 para cá, e até muitas casas que eu fui visitar por causa do meu mestrado, porque o meu mestrado é contação de histórias pretas. Lindo. E parte dos valores do chão de terreiro que é pregado através dos itãs, que são as histórias dos orixás. Então, como eu passei por vários terreiros e eu observava exatamente isso, há sempre um perrengue muito grande com grana e pouco conhecimento ou desinteresse de umas lideranças de trabalhar essa questão dos projetos e a nível de recursos, tanto do patrocinador empresarial quanto governamental, e movimentar essa comunidade, fazer essa comunidade crescer e dar conhecimento para esses filhos ascenderem. E aí a gente vê muitas casas de candomblé onde os pais, mães vivem da mensalidade dos filhos e muitas vezes esses filhos são trabalhadores braçais, faxineiras, porteiros, serventes de pedreiros, e essa liderança poderia estar fazendo um trabalho melhor. Alguns fazem, alguns não vivem disso. O meu pai de santo não vive de mensalidade. O meu pai de santo não vive de jogo de búzios. Ele tem outro trabalho e ele comprou a casa onde é o terreiro com o trabalho dele. Não foi com mensalidade, mas muitos pais fazem isso. E tem uma outra questão também que a gente estava conversando, que é sobre essa questão do centralizar o poder, de não deixar a pessoa desenvolver a sua autonomia religiosa de uma certa forma. Sim. Tá? E também desenvolver essa questão do medo, o medo que você precisa. Quem é médio, não sei, eu sou médio, todo terreiro que eu vou fazer é preguiça. Você tem que desenvolver, você tem que trabalhar, porque os seus orixás, porque não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, gente, eu cuido bonitinho lá, a gente troca uma ideia, por que não? Porque assim, tem uma questão cultural, uma hierarquia, até um trabalho que eu não me identifico, que eu não consigo, porque assim, eu falo, tem que bater cabeça para muita coisa. Às vezes tem coisa que você não concorda, que nem você falou, né? Você trouxe um ponto com relação à grana, com essa questão de... Tem várias formas de ganhar dinheiro, né? De monetizar, de gerar recurso para desenvolver projetos, e que às vezes, por essa questão do medo do poder, porque quem tem controle ali, acaba, se a gente está falando de grana, se a gente está falando de projetos, se a gente está falando de expansão, a gente precisa o quê? De mais braços, porque a gente não consegue crescer. Ou você cresce junto, ou você fica ali naquele lugarzinho. Então, tem esse medo também. Eu queria saber como que é esse movimento para você, como que você combate isso dentro do seu núcleo ali, que é essa expansão mesmo de consciência, de crescer. Eu também vejo todo movimento que eu faço, eu acabo sendo abriguenta também, que eu acabo não ficando muito, porque, cara, quando eu vejo coisa errada, eu falo, cara, não vou falar amém pra isso. Sinto muito, beijo, house, tchau. Dentro do meio religioso também existe essa questão da pedagogia do medo.
Quando a gente fala das religiões de matrizes africanas, a gente está falando aí do desconhecido. É muito desconhecido. Tem muito dirigente que aprendeu um pouquinho ali com os seus mais velhos e não a desenvolveu, e não acompanhou o crescimento da sociedade, a transformação da sociedade, e quer manter as pessoas sob esse controle do medo. Eu cresci numa casa, e eu estou falando aqui de 50 anos atrás, onde o meu pai já tinha essa cabeça aberta de ensinar as pessoas a cultuar a sua própria ancestralidade. Não, vai você mesmo fazer sua oferenda, vai você mesmo conversar com a sua entidade. Eu lembro que eu era pequena e eu achava que o meu pai tinha superpoderes e que ele podia tudo. E aí, por exemplo, eu queria ganhar o concurso e ser a rainha do milho, que tinha essas coisas na época do São João, principalmente na Bahia, né? Em questões de escolas, que na verdade era vender aqueles carnezinhos, né? Mas eu queria uma mágica. E aí eu falava para ele, bate seu tambor aí e fala com as entidades que eu quero ganhar o concurso, você, a rainha do milho. E aí ele falava assim, fala você. Vai você conversar com seus Zerês, vai você conversar com o seu Cosme Damião, vai pedir para ele, né? Faz a sua oferenda, faz a sua reza, bate a sua cabeça. E aí existem sacerdotes, sacerdotisas que ensinam seus filhos desde sempre, seja a Bian, seja um iniciado Iaô. Na minha casa tem Iaô de 3 meses que sabe montar ebó, que conhece de folhas. E eu tô falando de uma menina de 12 anos. E então, muitos acabam não ensinando a pessoa a cultuar essa ancestralidade, essa espiritualidade que tem no seu próprio corpo, por medo do quanto essa pessoa pode crescer ou voar, só pode. É isso. E você falou essa questão do medo de voar, né? Porque quando você vai dando autonomia, a pessoa vai criando, né? Vai criando essa autoridade mesmo, cara, do que faz sentido e do que não faz sentido para ela. Sim. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão afetiva, né? Porque eu falo isso também por experiência própria. Eu não consigo me relacionar com alguém que não tem o mínimo, não vou nem falar respeito, né? Uma pessoa que não entende ali, que não seja da Umbanda, que não tem uma linhagem dentro do candomblé, dentro das medicinas da floresta, enfim, que não tem esse conhecimento, essa abertura, porque assim, mas você não namoraria com um evangélico? Cara, não é por causa da religião, porque eu sei que vai ser... A cabeça isso, valores, vai ter momentos que a gente vai bater de frente em algumas questões que assim, não é contra a religião, mas é a falta de conexão. Então eu queria saber assim, a importância que é ter alguém te apoiando, mesmo a família. Minha mãe é uma pessoa que ela não vai na minha casa. Ela acha que eu tenho um pacto com o demônio, nesse sentido, assim, sabe? Ela viu meu tambor, que não tá aqui, meu djembe. Um dia ela faz, meu djembe que parece, é quase um tabaque, mas é um pouco diferente. Ela, é pequenininho. Ela, mas o que você faz com isso? Eu falei, mãe, canto pra chuva, canto pra subir, tipo, sabe? Então, assim, eu vou falar o quê pra ela? Então, assim, a da importância do respeito mesmo, do relacionamento. Como que é isso pra você? O relacionamento afetivo, não existe a possibilidade de uma pessoa conviver comigo que não tenha, no mínimo, um respeito às minhas raízes negras, né? Então, a pessoa precisa ter, no mínimo, uma consciência racial, uma consciência de classe, né? Principalmente falando aqui no contexto de Brasil, e ser, no mínimo, simpatizante às raízes de matrizes africanas, porque senão não tem cabimento. Não existe essa compatibilidade, né? Na verdade, assim,
existem cabeças e cabeças, né? A minha avó, uma das minhas avós, ela nos últimos anos de vida foi evangélica, mas ela não interferia na vida de ninguém. Aliás, o meu pai foi um babalorixá. Eu nasci, o meu pai já era babalorixá. E ele nunca impediu que a gente seguisse sua própria espiritualidade. Então, dentro da minha casa, um irmão foi budista, um irmão foi testemunha de Jeová, uma irmã católica, uma irmã evangélica. Eu, candomblessista, nascida e iniciada ainda criança, bebê, eu passei muito tempo frequentando uma religião indiana. Eu acredito que eu tive um nascimento na Índia. Então eu tenho muito da religiosidade indiana enquanto praticante mesmo de meditação. Então eu me vejo como uma estudante yogini e eu fiz essa prática da meditação por mais de 10 anos, sabe? Tenho japamala, faço a reza com japamala também. Os meus fios de conta sempre usei. Não é que eu pratico a outra religião, mas eu uso da meditação. E, aliás, tem muita coisa da cultura indiana que está ou é da cultura africana e está na cultura indiana. Na verdade, é da africana e está na indiana, porque tudo nasceu no continente africano, né? Tem então, a questão dos povos originários, né? Que eles iam caminhando, né? Os nômades também, né? Então, a questão da sacralização do alimento, da limpeza do corpo, do que você coloca para dentro e o que você coloca para fora. Então, toda essa junção do que é sagrado e profano da cultura indiana também é da cultura africana. E eu reconheço muito isso. A questão das cores, a questão da expressão corporal, né? A questão da limpeza do corpo e da pureza dos alimentos. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão do seu trabalho, das medicinas com os caboclos, com essa linha das ervas, essa linha, como que você trabalha, porque assim, eu falo que a gente está num momento mega tecnológico, né? Muita tecnologia, as IAs da vida aí, e eu vejo cada vez mais tendo essa força do resgate mesmo, né? Ver os óleos essenciais que estão super bombando hoje em dia, que nada mais é do que a extração das plantas, né? Exatamente. E esse culto, essa reza mesmo, né? E, enfim, como que você trabalha, como que é a sua linha de desenvolvimento com esse trabalho? Eu me reconheci terapeuta a partir de um nascimento dentro do candomblé. Dentro do candomblé existe esse trabalho com as plantas, com as ervas, com as raízes. Existe uma fala, um provérbio africano que é Kossi-Owe, Kossi-Orixá. Sem folha não tem orixá. Então, sem folha não tem a divindade, a divinidade da coisa. E aí, a partir dessa vivência, desse conhecimento, eu sempre busquei a questão das terapias, as terapias alternativas. E aí, a minha caminhada foi de sempre buscar essa questão da ciência com a questão das medicinas ancestrais, que os caboclos, que são os orixás da nossa terra, Brasil, né? Eles, assim como os povos africanos, são povos da terra.
né? Do cultivo do alimento da terra, da caça, das águas que fluem, dos rios que correm, da natureza ao dispor, dessa medicina que você extrai da natureza para o seu bem viver. E aí eu fui estudando, vivenciando um lado e estudando outros. Então, as pessoas falam muito aí dos óleos essenciais. Óleo essencial é caríssimo, minha gente. A gente pode usar da erva. E quanto mais você faz o uso dessa erva, mais você está absorvendo dessa extração dos óleos essenciais, né? Óleo essencial hoje não é acessível para todo mundo. A gente vê aí um óleo essencial de 5 ml, 70, 100 reais, né? E sendo que as pessoas podem aprender a usar a erva in natura. E eu sempre falo para as mulheres que se consultam comigo, você tem uma farmácia na sua cozinha. Sim. Você tem canela, você tem cravo, você tem tomilho, você tem alecrim, você tem louro, você tem uma riqueza na sua cozinha. E você pode fazer daí os extratos de ervas, daí você extrai os chás, as beberagens, os emplastos, os anti-inflamatórios. Gengibre é uma raiz poderosíssima, é um anti-inflamatório, é um antibiótico natural. O gengibre é antibiótico natural. O açafrão, que é, na verdade, a cúrcuma, né? Sim. A cúrcuma, que é uma raiz muito parecida com o gengibre, também é um antibiótico natural, um anti-inflamatório natural. E que as pessoas preferem comprar um comprimido. Não entendo um negócio desse. É essa coisa, né? Quem volta a falar, né? Que o conhecimento liberta. Né? Quem é o que a gente está falando? A gente está passando aí mês março, mês das mulheres, né? Então, quem foi queimada? Foram as bruxas? Não, foram mulheres. Que tinham conhecimento. Que tinham conhecimento, exatamente. Que sabiam fazer das ervas a sua medicina. Exatamente. Né? Então é muito louco isso, quando a gente está buscando realmente buscar nossa ancestralidade para nossa liberdade, para a gente sair dessa indústria capitalista da farmácia, capitalista, que seja os óleos essenciais, enfim. Mas é cada vez mais deixar praticidade para o simples, a gente volta para o simples. A gente tem hoje aí uma indústria que estão tirando as sementes das frutas. Total! O que é isso senão um capitalismo cerceando a vida? As pessoas vão deixar de ter no seu quintal de casa um pé de laranja, uma bananeira, um pé de carambola, uma pitangueira, uma mangueira, já que as frutas estão vindo aí sem sementes, né? As pessoas querem uma modernidade absurda que adoece. Até que nem esses dias eu fui no mercado e eu vi uma pocã, gente, uma mexerica. No caixinho descascada, vendendo só os gominhos. Eu falei, gente, é o cúmulo do absurdo, né? A pessoa ter preguiça de descascar uma mexerica, uma laranja, a gente até entende, mas sabe, assim, umas coisas. Quando assim, você descasca uma mexerica, você já está em contato com o óleo é um perfume que exala, né? A laranja também, você já está quando você descasca uma laranja, você está em contato com o óleo essencial dela. Tá espirrando, né? Você vai tomar tudo e fechar o olho, assim. Exatamente. E aí, quando a mulher tem esse conhecimento de aproveitar isso, eu não jogo uma casca de laranja fora. A casca de laranja vira banho, vira chá, vira spray. Ela seca, vai pro chá. Ela seca, vai pro escalda-pés. Então, assim, as cascas, não joguem as cascas de laranja, de limão, de mexerica fora. Os cítricos trabalham a alegria. Boa. Esses dias eu estava assistindo, enfim, YouTube da vida, enfim, estava ensinando a fazer fermento natural da casca da manga. E da maçã. Da maçã também. Então, eu falei assim, gente, é aquela coisa, a natureza em si é tão próspera e abundante
passa fome, necessidade, de uma certa forma, quem está querendo cada vez mais entrar nesse mundo capitalista. E eu vejo, assim, lógico, tomar cuidado com a palavra, Há mas... casos e casos, né? Mas eu vejo o sistema capitalista e esse modelo de viver deixando, digamos assim, a periferia cada vez mais pobre. Sim. Por quê? Porque eles começam eu falo eles no sentido de, que eu até tá falando até com a Georgia, um projeto de desenvolver que eu falo, que é deixar as coisas baratas, reutilizar as coisas, né? Eu faço ter uma vida mais minimalista, né? E não tô falando, tipo, enfim, que a pessoa periférica não tem direito de ter, não é disso que eu tô falando. É não querer algo que ela realmente não precisa. E se vender nesse mundo de querer ter e perder as coisas simples, nesse sentido. A essência, né? Não viver. O meu trabalho com a terapia, com mulheres, eu uso dessas medicinas afropindorâmicas, de saber que os recursos da terra estão aí para você usar, tanto para desinflamar o corpo, quanto para aliviar os sintomas das emoções, da alma, né? Como você usar os cítricos para obter alegria, como você usar um tomilho, um orégano para desinflamar o corpo, como você usar um alecrim e hortelã. Já foi estudado pela Universidade Americana, que é o elixir da felicidade. É o elixir da felicidade. E aí você imagina que esse elixir da felicidade, você pode tomar chá, você pode tomar banho, você pode fazer spray para usar como perfume. Não, total. Hoje os meus perfumes são todos naturais. Eu já fiz muito para vender aí, porque eu nessa caminhada da vida eu fui fazendo diversos cursos para o meu uso e depois eu me descobri terapeuta, porque eu já estava ajudando uma, outra. E aí eu fui fazendo outros cursos de terapia mesmo, aí dentro da psicologia cognitivo-comportamental. Legal. De fazer, eu trabalho com isso, de fazer com que as pessoas tenham esse acesso ao seu descobrir a sua essência, entrar num processo de consciência, expansão, se reconhecer, se descobrir. E isso a partir tanto da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, onde eu trabalho com os exercícios de psicoeducação, né? Legal. Que é de você se autoconhecer. Também sou estudante de psicanálise. Legal. E aí todos os recursos que vêm das culturas afropindorâmicas, da aromoterapia, da fitoenergética, da fitoterapia, e de todo esses recursos da natureza que você pode usar para cura do corpo físico e do corpo mental e do corpo espiritual, porque tem as ervas também que é para desenvolver o seu espiritual, né? Tem os alimentos que é para você desenvolver o seu espiritual. Algumas culturas como Japão, Tibete, Índia, tem muito dessa alimentação que te deixa leve. E a alimentação que deixa o seu corpo leve, deixa a sua cabeça leve. Deixa a sua cabeça em paz. Porque a gente está vivendo, eu falo assim, a gente está vivendo uma sociedade doente. E a gente cada vez está mais se adoecendo pela boca, pelas coisas que a gente come, pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente assiste, né? Muita, assim, essa questão dopamina, muita dopamina rápida, aquela coisa de dopamina barata, e cada vez deixando esse corpo cada vez mais inflamado mesmo, né? Sim. Eu queria que você explicasse mais, você começou explicando e tal, mas eu queria que você explicasse um pouco mais do seu trabalho dentro da terapia do axé. Quem é a pessoa, por exemplo, assim,
Qual o problema aqui, por exemplo, se eu tivesse, eu vou procurar a Silvia, sabe? Eu queria entender um pouquinho para as pessoas assim, que estão em casa, entender, nossa, eu acho que vou procurar a Silvia, sabe? Assim, quais são as feridas, quais são as dores que você trabalha dentro da sua terapia? Eu recebo muito as mulheres com a dor do amor. É clássico, a dor do coração. A dor do coração partido, ou de um relacionamento tóxico, a pessoa está acompanhada, mas está se sentindo ali abusada e muitas vezes nem reconhece que está sendo abusada. Mas eu vou levar essa mulher para o autoconhecimento. Então, assim, o meu tripé é autoconhecimento, autonomia emocional e autonomia financeira. Total, faz todo sentido. Eu trabalho com essa tríade. Então, assim, muitas vezes essa mulher está bem empregada. Essa mulher tem autonomia financeira, mas ela não tem autonomia emocional. E ela não se conhece, né? E aí, nesse não se conhecer e não ter autonomia emocional, ela se envolve com relacionamentos abusivos. É onde muitas vezes essa mulher acaba sustentando esse masculino para ser validada com esse masculino doentio ao seu lado. Muitas vezes esse masculino não serve nem para o sexo, mas está sendo mantido ali por causa de uma dependência emocional. Então, o que as mulheres que chegam para mim, chegam mais dessa forma. Tem as mulheres que chegam querendo só se conhecer, tem as mulheres que chegam querendo saúde, e aí toda essa parte de aprender a se cuidar com as ervas, com a aromoterapia, com um resgate de ancestralidade, com uma constelação sistêmica, legal, né? E com o autoconhecimento tanto das ancestralidade, do conhecimento dessa cultura afro-pindorâmica, quanto da ciência convencional, que é a psicologia, a psicanálise, né? Com esses recursos de autoconhecimento. Então, essa mulher que está se sentindo cansada, que está se sentindo triste, que está se sentindo depressiva, né? Eu faço uma prática de oráculo-terapia. legal. Essa oráculo-terapia, parte inicial pode ser de um jogo de tarô, pode ser de um jogo de baralho, pode ser de um jogo de conchas, que o jogo de conchas usa da numerologia africana, né? Porque os odus não são propriedades do candomblé. As pessoas pretas têm o direito de saber dos odus enquanto numerologia africana, e existe sim uma numerologia africana diferente da numerologia convencional, né? E que a sua data de nascimento é um marcador para isso, e que esses povos antigos já davam esse conhecimento, esse reconhecimento de qualidades, de padrões psíquicos dentro da numerologia dos odus. Então, com a data de nascimento de uma mulher, eu já bato o olho, eu já reconheço quais são os seus padrões psíquicos. E esses padrões também trazem os seus padrões de saúde. E aí, com isso, eu faço o trabalho com o autoconhecimento, a descoberta de si e com o uso dos recursos da natureza. Aí a gente vai para o campo da aromoterapia enquanto in natura, que são as ervas, são as especiarias, a perfumação dos perfumes naturais a partir dessas especiarias, dessas ervas,
o uso de banhos. Para o candomblé é importantíssimo o banho de folha. E é o banho de folha fresca. Ela é macerada, não é cozida, não é fervida, né? O banho no candomblé, ele é macerado. Dentro da naturopatia ou naturologia, que eles mudaram aí há uns tempos, ou da fitoenergética, até se usa as ervas em infusão. As ervas secas a gente pode fazer um chá, pode fazer um banho, mas a erva in natura, você acorda a alma da erva, você acorda o espírito dessa erva através do seu encantamento, do seu ofó, sua palavra, sua reza, e aí essa erva vai mudar a sua vibração. Muitas vezes de uma tristeza, né, de uma apatia, e muda a sua energia para que você vá para a vida, né? Cara, eu quero fazer uma pergunta, assim, enfim, sem julgamento também, mas eu quero que a gente possa discutir ou abrir esse campo. Você falou que você trabalha com as maiores pessoas, a maioria, né, que te procuram da dor do coração. E tem muito, eu vou falar a minha opinião, né? Eu sou totalmente contra essa questão de amarração, né? Por N motivos. Mas eu já ouvi falar, já fui inclusive em podcast, que falo assim, não, mas é bom fazer, porque eu já vi pessoas que iam se matar. Enfim, cada desculpa que eu faço assim, pra mim não justifica. E eu queria saber se te procuram, se você faz, o que você orienta. Porque se é uma pessoa, porque já me procuraram também achando que eu faço. O máximo que eu faço é divórcio energético. Isso eu faço, libera o pai, solta, entrega pra Emanjá, devolve essa oferenda. Agora, meu carração, eu me recuso a fazer. E essa carência, essa necessidade da mulher, né, que ela tá com outras questões, eu vou trabalhar outras questões com ela, se ela vir me buscar através desse conceito. Mas eu queria que você falasse um pouquinho só pra gente poder expandir mesmo. Eu trabalho com essa linha de devolve a oferenda. Eu sempre levo essa mulher a se valorizar. Sim. Né? Valoriza o seu passe. Geralmente quando tá nessa busca é porque tá numa carência. Numa carência. Muitas vezes, eu tava conversando com meu pai de santo outro dia, e ele falou assim, que chega muito pra ele também, velho, ele não faz, ele não gosta, e ele sempre fala, isso é ego. Na maioria das vezes é ego, e é verdade. Não é amor, não é apego, é ego. Então assim, quando você leva essa pessoa para ela entrar num processo de autoestima, de revalorização, ela vai deixar de ter esse ego, porque o foco é ela. Uhum. E aí tem uma outra questão que é dentro da energia, que eu friso muito isso, quando você trabalha você, né? Quando o foco é você brilha. Você não vai precisar fazer amarração de Jurandir nenhum. Boa. Né? Você vai atrair e você vai escolher. Eu sempre falo que assim, as pessoas precisam aprender a viver o arquétipo, a essência, a energia de Oxum. Oxum é aquela orixá que não dá o braço a torcer para relacionamento nenhum. Ela não é aquela que corre atrás de homem. O homem corre atrás dela e ela escolhe qual é o homem que ela quer. E isso é com a sua própria energia, a sua sensualidade. Porque não adianta nada você fazer uma amarração, mas por dentro você não exalar essa energia, porque vai ser temporário. E quando você trabalha essa energia de dentro para fora, você atrai exatamente aquilo que está no seu caminho, né? Então, se você vibra amor, você vai receber amor. Se você vibra apego, você vai receber um Jurandir da vida para se apegar. Sim. E para abusar de você, né? Isso, eu percebo muito isso também.
Porque aquela coisa, você vai amarrar a pessoa, ela vai vir do jeito com todos os defeitos que ela tem, né? E aí às vezes a pessoa passa por situações de abuso, violência, e aí ainda fica com aquele karma, literalmente, aquela energia amarrada, literalmente, e não faz sentido nenhum. Se a pessoa não quer ficar com você, qual seja o motivo dela, solta. Exatamente. E solta e vai cuidar de você. Fala, vai cuidar do jardim, né? Que o jardim brilha, né? Exatamente. Eu, ao longo da minha vida, eu fiz muitos feitiços. Eu faço muito feitiço. Mas falo que a prática do feitiço é para você. E quando você vai fazer um feitiço de amor, por exemplo, você faz um feitiço de amor, é com o seu nome. É para você. Você não vai botar o nome de ninguém. Ah, é? Porque aí o que acontece? Você vai exalar isso. Não é que você tá botando o nomezinho ali do Jurandir e vem o Jurandir. Uhum. Quando você exala, vem tudo que tá no radar e você escolhe. Aí a sua cabeça tem que estar boa também para você escolher o que é o melhor. Assim. Sim, porque senão aquela pra coisa... você fazer a seleção. Exatamente, porque se você tá, que nem você falou, né? Se você tá com uma autoestima baixa, se a sociedade tá vibrando em carência, em dependência emocional, que é alguém só pra falar que tá. Cara, eu brinco, qualquer pau que balança, você vai querer, vem que eu tô quente, que tu tá fervendo. Não é isso. Não. E agora, quando você tá com essa autoestima bem colocada, você fala assim, cara, esse aqui, você tem uma lista de check. Não, esse aqui não faz sentido pra mim. Não vai dar certo. Esse aqui não vou nem perder meu tempo. Eu falo que seja precisa. Eu falo assim, eu tô naquela fase que eu tô difícil de ir pro segundo encontro. Mas não porque eu falo assim, cara, no primeiro você passa um scanner ali, você fala, cara, pra que eu vou gastar meu tempo pra ir? Você não, deixa, eu não quero. Cada um no seu tempo. O que eu vejo muito nos atendimentos é que assim, a mulher, ela quer tanto um homem do lado, ela quer tanto uma pessoa do lado, que ela não tem critérios. Sim. Não tem critérios. Então, assim, eu não me relaciono com certos tipos. Cara, não dá certo pra mim. Não vai dar. Eu tive uma pessoa aí de 22 anos que ficou 3 anos no meu pé. Hoje tá com 25. Falei, cara, não vai dar pé. Eu tenho o dobro da idade. E não é nem só pela questão da idade. É pela cabeça da pessoa. O sexo vai chegar uma hora que vai diminuir. Eu vou conversar o quê com essa criatura? Se essa criatura não tem assunto. Se você fala assim, o que você pensa pro futuro? Ai, não penso no futuro não, porque às vezes não acontece. Mas você que tem que fazer acontecer. O que você quer estudar? O que você quer produzir no futuro? Quem que você quer ser daqui a 5 anos? Se a pessoa não tem essa perspectiva, tchau. É isso. Porque eu quero mais coisa. É isso. Eu quero outras coisas. E como é que eu vou conviver com uma pessoa dessa do meu lado? Eu falo muito, né? Inclusive nos meus atendimentos. Tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. Sim. Eles têm que estar caminhando juntos para construir uma relação. Não é falo que Felizes para Sempre é só na Disney. Porque a relação é construída. Mas se você tá com uma pessoa que o plano dela é B, o seu é A, cara, vai chegar uma hora que ou você vai pro B com ele, você vai abrir mão do seu sonho, ou vocês têm que ter um plano C, que é onde os dois se encontram ali e falam, porque não precisa abrir mão do meu sonho nem abrir mão do outro, mas eles têm que ter um sonho em comum. Tem que estar caminhando para um caminho que tenha ali uma congruência dos dois, porque senão a gente volta e cai naquelas ciladas de um abre mão, ou o outro abre mão. Bom você tocar nesse assunto aí de metas para curto, médio e longo prazo, porque no Brasil a gente cresceu vendo Disney, né? Sim. A gente criou-se essa ilusão do amor romântico. Sim. Nas culturas africanas não tem. Nas culturas africanas não tem esse amor romântico. A relação ela é construída. E esse construir
você não constrói no auge da paixão, no vulco-vulco, no topo da montanha, é no pé da montanha. Você sobe a montanha junto. Então é um amor construído. O que você quer para o futuro, o que eu quero para o futuro e o que nós dois pode fazer juntos para o futuro. Então é uma relação construída. A mulher que vai buscar romantismo, amor, frufru, e eu não tô falando aqui, eu tô falando aqui do amor piegas, né? Do que as pessoas acham que é amor. Essa relação tá fadada ao fracasso. Sim. Porque aqui, ó, com o pé no chão, quais são as nossas realidades, né? O que eu tenho de concreto para construir? Né? Eu viajei muito, né? Eu sou uma pessoa que viajei bastante, dentro do Brasil mesmo. E aí toda vez que eu viajava, aí tinha aqueles amores de verão, né? Aí, vem pra cá, falei, cara, esquece, para tudo, minha vida tá regionalizada, eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu não vou entrar nessa linha aí desse romantismo de ser feliz para sempre, de mudar toda a minha vida, porque vai dar ruim. Sim. E aí as pessoas falam, você é fria, você não gosta de ninguém. Eu gosto de mim, a minha cabeça é fria, eu escolho com tranquilidade. É isso, né? Eu acho que o trabalho que a gente está desenvolvendo hoje nas linhas de terapia é desromantizar essa relação e trazer responsabilidade afetiva, mas primeiro com a gente. Exatamente. Porque a gente cobra muito essa questão, que o cara não teve responsabilidade. Às vezes ele nem tem consciência. Sim. Então, quando a gente está falando de relacionamentos héteros, não que as mulheres também têm cada uma na sua questão, enfim, o homoafetivo, mas os homens, eles vêm numa imaturidade emocional muito grande. Uma porque nós, mulheres, temos esse lugar de acabar cuidando, acabando entrando no lugar de maternar muito rápido esse companheiro. Então a gente sai muito rápido desse lugar de companheiro e vai vir no lugar de mãe muito rápido. A gente tem que ter muita postura, muita assim... Quando você vê, não, isso aqui, tô entrando no lugar de mãe de novo, volta... E aí a gente tem um trabalho constante. Total, de responsabilidade, de entender qual que é o meu papel dentro dessa relação. Eu sempre falo assim, cara, eu quero um companheiro, um amigo, um parceiro, então eu não quero filho já tenho 3. Você vai chegar pra somar? Vamos, bora. Senão eu tô muito bem sozinha, obrigado, house. Exatamente. Eu sempre falo pras meninas, assim, o que você pode suportar e por quanto tempo você pode suportar. Porque vai chegar uma hora que vai ficar pesado. Se tá contra a sua natureza, vai ficar pesado e aí não vai dar certo. Você vai cobrar ou você vai viver submissa. Então, tudo precisa ser acertado. Uma outra coisa que eu sempre falo também é cuidado para não ser amante de homem solteiro. Nossa, verdade. Porque tem muito isso hoje. Aí a mulher se doa, a mulher abre as portas e esse homem só vem ser o beija-flor, né? Ele vai ali, chupa o melzinho e vai embora. E aí aconteceram muito isso mesmo. Mas é Tinder, amante de homem solteiro. De relacionamento não monogâmico. Então, assim, vem esse amor volátil mesmo. Volátil. Só se encontra por vulco-vulco e não tem aprofundamento nenhum. Não tem esse vínculo afetivo. Não cria vínculo afetivo. Que é o que realmente vai construir, que vai desenvolver. Que vai construir a relação. É isso. Sil, o papo tá muito bom, tá adorando. Muito obrigada. Eu quero que, assim, possa voltar assim que possível. Adorei. Sim, é muito, muito legal. Eu falo que o trabalho aqui do Teia Cósmica, que é o nome do programa, que é criar essa teia. E tecendo esse trabalho, de falar sobre pessoas que fazem trabalho, pessoas que estão aí em prol de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Então, eu quero que você deixe suas redes sociais, que você se despeça do pessoal, fale um pouquinho mais do seu trabalho.
E tá, a porta está aberta. Volte quando quiser. Eu adorei. Foi uma honra, muito bom. Obrigada, muito gratidão bom, de verdade. Uma delícia, mas eu falaria aqui por horas. Olha, eu sou terapeuta integrativa, sistêmica. Eu sou estudante de psicanálise, mas eu tenho alguns cursos na área da psicologia cognitivo-comportamental. Sou herveira. E aí eu trabalho com terapias de mulheres. Eu sou reikiana, sou mestre em reiki, então também eu aplico reiki, faço constelação sistêmica e atendo como terapeuta. Terapeuta para diversos fins. O que você quer construir para o seu futuro, ou a relação que você quer construir, ou a sua saúde de corpo-mente, autoconhecimento e ancestralidade. Também sou oráculo terapeuta, então um jogo de conchas, um jogo de tarô. Aliás, eu trabalho com o tarô da criança interior, que trabalha com uma linha de psicanálise aí, de resgate do inconsciente através dos contos de fadas. Eu dou cursos, eu tô com 2 cursos abertos. Legal. Então, no dia 15 de março, tem uma vivência, uma imersão na Casa Solares, na Zona Norte. Tá tudo explicadinho nas minhas redes sociais. E no dia 29 também tem um curso de culinária de terreiro, onde você vai aprender a fazer a oferenda para o seu orixá. Esse é lá no Centro Cultural Odé Carelê, na Zona Leste, que é dentro da Casa de Candomblé. A minha rede social é Silvia Sena Eked. Eked é um cargo sacerdotal dentro do Candomblé, dado para mulheres. A gente nasce Eked porque é uma mãe escolhida pelo orixá. Então é aquela que cuida, é aquela que ensina. Eked é isso. Então, por isso que a minha rede social é Silvia Sena Eked, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada, que a gente possa conversar outras vezes, porque tem muito pano para manga ainda. É isso, tem muito assunto, concordo com você. Muito feliz, gratidão novamente por ter vindo, ter disponibilizado seu tempo. Gente, é isso, segue a gente, segue ela. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela, o meu Instagram. E, como sempre, esqueci, né? Mas, gente, segue, curte, compartilha, manda para aquelas pessoas que ainda tem muita dúvida, que tem ainda muito preconceito, que é só assim, só com conceitos, com opiniões, expandindo a consciência, dando informações que a gente vai conseguir tornar esse mundo cada vez melhor. Beijos!